Sejam muito bem-vindos à aula número 2 do nosso projeto Seja Leve Digital. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a Fernanda Bustamante e eu trabalho no marketing da plataforma de ensino Eleva. Eu vim compartilhar aqui com vocês um pouco da nossa estratégia de comunicação de marketing digital para captação, retenção e fidelização dos nossos alunos. Antes disso, eu queria dar uma dica para vocês. Eu queria que, se vocês pudessem deixar do lado uma folha de papel, um lápis, uma caneta, porque a gente vai ter muita dica. E a ideia aqui é que a gente não saia um pouco da parte teórica, que a gente consiga fazer a prática mesmo de como é fazer uma estratégia de marketing digital para captação de alunos. Bom, agora eu vou compartilhar aqui minha tela enquanto vocês estão pegando lápis e papel, e aí a gente vai trocando, pode ser? Como eu falei para vocês, essa sou eu com um look diferente, né? 2020 não foi diferente para ninguém. Eu acho que ela reformulou muito a maneira como a gente ensinou e como a gente se relacionou com as pessoas. Claro que o ano de 2020 foi um ano muito atípico e a gente viveu, acho que uma das maiores pandemias dos últimos 100 anos. E com a gente não foi diferente. A gente aqui teve que se reinventar e a gente teve que construir uma nova forma de comunicar e de se relacionar com o nosso público, que no caso são as nossas escolas parceiras. E eu queria estender um pouco dessa nossa aprendizagem para vocês. Como é que a gente mudou a nossa maneira de captar alunos? Antes eu queria dar um panorama de como é que a gente fazia e como é que a gente passou a fazer também. Então, vejam bem, aqui não é um ou outro, são os dois juntos. E a gente vai aprender aqui como a gente consegue trazer o online mais para a nossa estratégia de captação. Então, só para a gente entender um pouco premissas, quando eu falo de tudo que é offline, eu estou falando de outdoor, anúncios de vans, panfletos, revistas, anúncios de jornais. E quando a gente está falando de tudo que é online, a gente está falando de conteúdos nas redes sociais, anúncios, mídia paga no Google e também a chuva de lives e de eventos online que a gente teve. Certamente, um de vocês viu alguma live, nem que seja de música, e algum evento online também. Espero que tenha sido o Festival Nova Educação. Bom, então vamos lá. Vamos pensar juntos num plano de captação online. Fernanda, como é que eu começo? Bom, a gente também tinha muitas dúvidas e aqui eu vim compartilhar com vocês a estratégia inicial, porque senão a gente fica, meu Deus, como eu faço? E a gente acaba não começando. E é muito simples, vocês vão ver, e assim, não vai ter mistério nenhum. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é definir um objetivo estratégico. Aqui na Eleva, a gente utiliza muito uma metodologia chamada SMART. O que é isso? Bom, a gente define um objetivo específico, que ele seja mensurável, atingível, extremamente relevante e temporal. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Bom, o meu objetivo é matricular 80 alunos de outubro de 2020 até janeiro de 2021. Vocês conseguem perceber como ele é muito específico, né? Então, assim, o meu objetivo é matricular alunos. Ele é mensurável, eu consigo dizer que eu quero matricular 80 alunos. Então, eu consigo saber se eu atingi ou não aquele meu objetivo. E ele tem que ser extremamente relevante para o meu negócio e temporal, porque a ideia é que sempre a gente revisite esse objetivo estratégico. Bom, então vamos elencar quais são os meios digitais onde a minha escola está presente. E aí eu queria que vocês já começassem a fazer esse exercício. Então, assim, eu listei algumas das mais importantes redes sociais e eu queria que vocês fizessem um tique. Onde é que vocês estão presentes nas redes sociais? Aqui, a gente, por exemplo, está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente também está no YouTube, no LinkedIn, porque a gente já é uma grande empresa. Mas, assim, não tem problema nenhum. Olha, Fernanda, eu só estou presente no Instagram e no Facebook. Ótimo, a gente já consegue fazer uma super estratégia de mídia digital para isso. Então, partindo dessa premissa que vocês mapearam quais são as redes sociais que vocês estão presentes, a gente vai fazer um breve estudo da concorrência. Então, vocês vão fazer uma análise para entender os seus principais concorrentes. Escolham 3 concorrentes. Quais são as redes que os seus concorrentes, diretos e indiretos, estão presentes? Percebam se vocês conseguem ter algum tipo de aprendizagem. Poxa, o que essa escola faz é bem interessante para a minha escola também.
E o que você consegue extrair de bom e de ruim? Ou seja, coisas que talvez você não vai querer levar adiante, por exemplo, na sua escola. Então, por exemplo, a escola XPTO está presente no Facebook e no Instagram. Então, assim, o que essa escola pode agregar na minha estratégia? Olha, ela posta rotina de alunos, ela fala sobre os benefícios de usar um sistema de ensino X, Y e Z. O que eu já percebi que não vai agregar na minha estratégia, porque ela não tem a ver com o posicionamento da minha escola. Ela posta muito conteúdo de uma vez, e aí, para os meus seguidores, isso pode ser um pouco confuso. E aí, não adianta a gente postar, e a gente não responder aos nossos seguidores. Não curtir um comentário, não responder uma mensagem no direct. Então, isso pode ser um aprendizado que vocês vão ver que vocês não querem carregar para a escola de vocês. Então, vamos só recapitular. O que a gente falou até agora? 3 passos super importantes. Um é definir uma meta de captação. Qual é a sua meta de captação? Lembra que a gente utilizou a metodologia SMART. Então, você tem que ter objetivo e prazo bem definido. Número 2, você precisa elencar quais são as redes sociais que você vai aplicar essa sua estratégia. E identificar se tem alguma necessidade de você incluir ou excluir alguma rede social dentro do seu objetivo. E, por último, você analisar os seus concorrentes diretos e indiretos e extrair os melhores aprendizados em relação a isso. Bom, feito isso, a gente vai agora, como eu falei para vocês, partir para um plano de ação. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês uma estratégia de captação de alunos sem investimento monetário. Ou seja, vocês só vão usar produção de conteúdo de valor, inclusão de pontos de conversão e manutenção de um fluxo de resposta aos contatos. Calma que eu vou explicar cada um desses 3 itens bem no detalhe. Então, a primeira coisa para captação de e-mail através das redes sociais sem investimento monetário, você vai ter que construir um conteúdo de valor. Fernanda, mas o que é um conteúdo de valor? Você tem que ver o seu público-alvo e a sua escola. Olhar o seu público-alvo e entender as soluções que o seu público-alvo busca. O meu público-alvo busca uma escola em tempo integral ou uma escola bilíngue. Quais os canais que eles gostam de se comunicar e de consumir esse tipo de conteúdo e as dúvidas dos responsáveis. E aí você vai olhar para a sua escola. Então, você vai entender quais são os diferenciais da sua escola. O diferencial da minha escola é que o infantil, ele é o horário integral. Qual é a missão da sua escola? Por exemplo, a missão da plataforma de ensino Eleva é transformar vidas e o Brasil. E qual é a sua expertise em educação? A minha expertise em educação, por exemplo, pode ser uma metodologia pedagógica diferente do meu concorrente. E aí a gente vai ter o match entre esses 2 mundos. Então, a gente vai criar esse conteúdo. Então, vamos lá. Eu vou elocubrar aqui com vocês. Imagina que o nosso conteúdo vai responder as perguntas do seu público-alvo, como, por exemplo, essa escola está se movimentando em relação ao novo ensino médio? Como é que eu posso garantir que o meu filho esteja em um ambiente emocionalmente saudável? Existem algumas iniciativas que contribuem para uma formação integral, pensando nesse aluno como um cidadão completo? Que tipos de projeto eles desenvolvem? Quais são as características de destaque do material didático que eles adotam? Então, assim, vejam que cada uma dessas postagens, elas podem responder a cada uma dessas perguntas. E aí você consegue criar um conteúdo extremamente relevante. E mais do que isso, um conteúdo extremamente autoral. Porque não vale a pena a gente só postar a foto de bom dia, de boa tarde, ou parabenizar uma data específica. É muito importante que você agregue o seu valor e o seu conteúdo nas suas redes sociais. E aí, Fernanda, você falou da segunda etapa, que era a conversão. Como é que eu faço para, depois de produzir um conteúdo rico, de valor agregado, como é que eu consigo uma conversão? Como é que eu faço para que esse meu seguidor realmente clique em algum anúncio, ou em algum botão, ou em alguma mensagem, e ele seja um potencial cliente para mim? Então, assim, vou dar alguns exemplos. 3 motivos pelos quais o Colégio X é a melhor opção para o seu filho em 2021. Faça a pré-inscrição do seu filho até dia 20 de novembro e garanta tais benefícios. Vocês percebem aqui que a gente consegue estimular, através de alguma promoção, alguma oferta, que aquele cliente ele queira clicar no seu site, ou clicar na sua página, ou no seu Instagram?
Então, assim, é muito importante que essas publicações, elas venham acompanhadas de uma chamada para ação. Então, por exemplo, entre em contato através do WhatsApp. E aí você coloca lá na bio do seu Instagram, por exemplo, o número do seu WhatsApp. Entre em contato através do meu direct, do meu Instagram. Responda esse story para entrar em contato conosco através do Instagram. Clique para encontrar em contato. E aí eu tenho aqui várias outras dicas que vocês podem sempre agregar o seu conteúdo de valor a uma conversão. E aí eu queria dar uma dica. Lembra que eu falei para vocês do papel e lápis? Essa aqui é uma dica minha de como aqui dentro da plataforma a gente consegue criar publicações extremamente altas de conteúdo de valor agregado e com conversão. A gente usa uma regra aqui 80-20. Então, o que é isso? 80% da sua comunicação, ela tem que ser educativa, você tem que passar alguma mensagem educativa para o seu público e 20% você precisa colocar um conteúdo de conversão. Lembra aqueles exemplos que eu dei? Assine, mande uma mensagem, coloque meu WhatsApp. Então, assim, e como é que eu faço para planejar e organizar todas essas postagens? Aqui na plataforma, a gente usa uma ferramenta chamada MLabs. Uma ferramenta paga que é um gerenciador de postagem. Mas você consegue fazer esse mesmo trabalho no Excel ou no Trello, que são ferramentas muito bacanas para gerenciar projetos. Outra dica que eu posso dar para vocês, que a gente começou a usar, antes a gente não tinha uma equipe de criação. A gente usava uma plataforma chamada Canva. Lá você consegue ter vários templates que vocês podem usar para suas redes sociais, para criar conteúdos extremamente relevantes, porque não adianta a gente só ter o conteúdo e a gente não ter uma imagem que agrega. E aí, assim, uma outra ferramenta que é uma dica que eu vou dar para vocês é uma ferramenta chamada ConvertGo. Ela consegue criar links de WhatsApp. Isso é muito bacana para você ter uma alta taxa de conversão. Bom, e aí, continuando com essa captação sem investimento monetário, então, assim, eu vou te dar outras dicas para vocês aqui bem interessantes. Então, assim que o público-alvo decide entrar em contato com você, ele precisa ter um acesso rápido, né? Então, imagina se você coloca algum conteúdo e ele vai ter que procurar qual é o seu número de WhatsApp, qual é o seu endereço. Então, assim, aqui vão algumas dicas para que vocês consigam facilitar essa conversão. Uma é colocar o link no WhatsApp, na bio do seu Instagram, na descrição do seu YouTube e na descrição do seu Facebook. Então, assim, coloca o link do seu WhatsApp. E aí vai ser uma maneira fácil dele conseguir te achar. A outra coisa é que você pode colocar o número de contato nas capas do Facebook, sabe, do YouTube. Ao invés de você colocar, às vezes, só uma imagem, você já coloca o número do seu WhatsApp também. Ele lembra um pouco o outdoor. Sempre quando a gente fazia outdoor, a gente sempre colocava o número de contato. As capas de Facebook e de YouTube, elas servem com o mesmo propósito. Eles são um outdoor da sua página. Eu acho que você também pode fixar uma publicação na sua página do Facebook. Então, toda vez que o seu público-alvo clicar em algum conteúdo de alto valor e ele vai conseguir, assim que ele entrar no Facebook, ele consegue ver uma imagem fixada, onde ele consegue ver o seu número de contato, seu telefone, seu Instagram. E isso são algumas dicas que eu dou para vocês, porque, assim, a conversão, você, às vezes, tem um trabalho muito grande para atrair o seu público e você esquece de cuidar muito dessa taxa de conversão. Então, assim, eu tenho uma equipe, por exemplo, que curte todos os comentários das redes sociais, do Instagram, responde todos os directs. Isso faz uma diferença enorme para o nosso negócio. Continuando, uma outra dica sem investimento monetário. Então, assim, eu comentei isso com vocês. Mais do que estar nas redes sociais e postar de uma forma aleatória, é você manter o diálogo com as pessoas, responder os comentários, curtir, seguir. Então, assim, sempre estejam atentos a respostas da rede social. Às vezes você faz um conteúdo, alguém fez algum comentário e poderia ser um super público-alvo, um potencial cliente, e você não respondeu essa mensagem. Então, assim, e para facilitar, eu dou uma dica para você. Eu tenho templates básicos, padrões de resposta, porque imagina, se para cada pessoa eu for responder de uma forma muito personalizada, eu não consigo dar um fluxo em relação a isso. Então, eu tenho sempre templates, padrões, para as principais dúvidas e situações
que eu começo a perceber que as pessoas têm. E aí é uma coisa muito legal que eu consigo reavaliar até a forma como eu estou me comunicando, porque às vezes uma dúvida é porque eu não me comuniquei de uma maneira muito clara. Então, por fim, não existe faça isso, faça aquilo, eu dei algumas dicas, mas assim, teste, analisa e entenda o que para o seu público é o mais próximo que você consegue chegar e ter um tipo de relacionamento virtual. Então, vamos recapitular. Isso é sempre bem importante para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, assim, por uma estratégia pautada na utilização das redes sociais sem investimento monetário, a gente tem que se concentrar em 3 grandes blocos. Um é produzir um conteúdo extremamente relevante para o seu público-alvo. Então, você vai ver qual é o melhor horário para postar, qual é a melhor imagem. 2, sempre incluir um ponto de conversão em qualquer postagem que você faça. Então, essa é a minha dica de ouro. E manter o fluxo de respostas das pessoas que engajam com o seu conteúdo. Então, quanto mais as pessoas se sentirem engajadas, mais você vai ter esse público-alvo para você. Então, vamos pensar agora num segundo bloco. Então, o primeiro bloco eu falei para vocês, sem investimento monetário, e aqui a gente também tem uma estratégia, mas com investimento monetário em anúncios de Google e Facebook. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é criar uma conta no gerenciador de anúncios do Facebook. Depois, você vai definir os criativos, ou seja, como é que é a sua imagem, a sua comunicação. E, por último, você vai definir a sua segmentação e o seu investimento. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é você criar essa conta no gerenciador de anúncios do Facebook. Então, o primeiro passo para você ser um anunciante no Facebook e no Instagram é você ter esta conta. Então, eu estou deixando esse link. Depois vocês vão ter acesso a essa apresentação e vocês vão clicar e vocês vão saber como é que vocês fazem isso. Bom, a segunda etapa é você definir, então, esse criativo. Então, definir o que vai ser veiculado nessa mídia paga. Fazendo um paralelo com o que a gente tinha do offline, é quase como qual era a peça criativa que você colocava na sua revista. Aqui você vai fazer a mesma coisa, mas assim, os formatos são bem diversos. Então, assim, aqui, se vocês repararem, esse exemplo aqui da plataforma, a gente fez um carrossel. Então, é um conteúdo que, para o nosso público, engaja muito. A gente consegue muitas curtidas e muitos comentários quando a gente faz esse tipo de conteúdo. Eu estou deixando aqui um outro link para vocês, caso vocês precisem de mais inspiração. Então, assim, dê uma olhada nesse link, porque vocês vão ver como um criativo bem estruturado engaja e aumenta comentários nas redes sociais e aumenta consideravelmente suas taxas de conversão. Depois, a etapa 3 é você definir a segmentação e investimento que você vai ter em relação a esse criativo e essas estratégias. Por exemplo, eu vou começar a anunciar no Facebook e no Instagram apenas no meu bairro. E depois você começa a ampliar no meu bairro e no bairro vizinho. E depois você consegue ampliar por raios. Então, assim, uma dica de ouro, assim, não comece, por exemplo, eu vou anunciar no Rio de Janeiro inteiro. Você não vai achar o seu público. E uma outra coisa que você consegue fazer muito interessante, que a gente usa muito, é o que a gente chama de lookalike e de público semelhante. Essa é uma ferramenta que você consegue fazer um upload, ou seja, subir uma base de clientes que você tem, por exemplo, clientes que hoje já são da sua escola. Você consegue subir essa lista no Facebook e ele consegue criar para você um público semelhante. Então, nada melhor do que isso. Então, você já tem um público que é da sua escola e você consegue fazer uma segmentação de campanha com públicos semelhantes ao que você já tem. A gente utiliza bastante isso aqui na plataforma de Ensino Eleva. Então, aqui eu trouxe algumas telas para vocês verem com calma, depois que vocês se arriscarem a fazer uma primeira campanha de mídia paga no Facebook e no Instagram. Então, você vem aqui em conversões. Aí você vai dar o nome dessa campanha. Por exemplo, eu coloquei aqui, campanha de matrícula 2021. Comecei a criar essa nova campanha. Eu clico aqui em criar novo público personalizado. Clico em listas de cliente e aí eu faço esse upload. Essa é uma dica de ouro. Bom, se você quiser mais dicas, aqui nesse link você consegue clicar e saber um pouquinho mais sobre essa ferramenta que é bem interessante no Facebook. Bom,
Agora, a gente vai fazer a terceira etapa dessa nossa aula, que é pensando numa estratégia, utilizando o blog e uma plataforma de automação de marketing. Então, assim, que tipos de coisas que você pode fazer para possuir um blog, um site e uma plataforma de automação de marketing? Eu já vou falar para vocês. Aqui na plataforma, a gente utiliza essas 3 ferramentas. Então, o blog. Não sei se todos sabem, mas é sempre bom a gente colocar todo mundo na mesma página. O blog, aqui para a Eleva, é uma das principais ferramentas de captação. Então, assim, a gente consegue definir toda essa estratégia que a gente chama de inbound marketing através de conteúdos ricos. Então, assim, além disso, você consegue fazer no seu blog uma conversão direta por meio de pontos de conversão específicos. Então, onde, por exemplo, tem todo o conteúdo do blog, você pode inserir banners falando um ponto de conversão, clique aqui e se cadastre para o programa de bolsas da minha escola. Você também consegue, entre um artigo e outro, colocar alguns banners também, à medida que o seu público-alvo estiver lendo o seu blog, ele consegue clicar em outros banners e interagir com aquele conteúdo. E uma terceira dica, que a gente aqui também utiliza bastante, a gente sobe pop-ups. Então, mais ou menos depois de 1 minuto que a pessoa está lendo o nosso conteúdo, a gente sobe uma mensagem falando: você gostaria de ser uma escola parceira Eleva? Então, é um ponto de atenção que você consegue naquele momento que o seu público-alvo está lendo. A gente aqui utiliza uma plataforma de automação de marketing. Então, como o próprio nome diz, você consegue automatizar todos os disparos de e-mail e a gestão de todos esses contatos. Então, assim, dessa maneira, você consegue preparar iscas de conteúdo. Por exemplo, a gente aqui utiliza muitos e-books, infográficos, tabelas, e aí você consegue criar, através das redes sociais, ofertas de materiais para captura desses leads. Então, por exemplo, um responsável, um pai de aluno, fez um download de um e-book no seu blog, tudo que os responsáveis precisam saber sobre o novo ensino médio. Então, assim, nessa situação, você já consegue criar um fluxo de automação de e-mails, onde você vai 2 a 3 e-mails, de uma forma automática, falar mais sobre esse assunto de ensino médio, e ao final você vai ter uma conversão falando: clique aqui e venha conhecer a nossa escola. Então, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Então, assim, como é que a gente aqui na plataforma de ensino cria os nossos fluxos de e-mails, capaz de levar esse usuário até o último e-mail de conversão? Então, por exemplo, o papel da família na formação integral dos alunos. Você disparou esse e-mail para a sua base de público-alvo. Aí você vai disparar um segundo e-mail 2 dias depois. Como os itinerários formativos vão preparar os alunos para as profissões do futuro? Aí você vai 3 dias depois mandar um outro e-mail. Mudanças que aí você coloca já personalizado o nome da sua escola, fez para se adaptar ao novo ensino médio. Opa, a pai de aluno, ele está considerando já saber um pouquinho mais da sua escola. E a último e-mail você vai fazer o arremate final. Conheça os benefícios que a minha escola pode oferecer para o seu filho. E a chamada da conversão, lembra que eu falei para vocês? Do formulário de contato. Bom, pensando nesse fluxo de e-mails capaz de levar esse usuário, né, até o link de conversão, a gente aqui usa uma plataforma chamada RD Station. É uma plataforma de automação de marketing. Tem outras plataformas no mercado também que são bem interessantes, que é a HubSpot e a Lead Lovers. Fernanda, eu não tenho, não quero, como é que eu posso fazer? Você pode fazer toda essa jornada de contato com esse seu público-alvo no Excel. Então, você pode programar as datas de disparo e você pode ir acompanhando lá no último e-mail como é que foi a sua taxa de conversão. Então, vamos recapitular um pouco do que eu falei para você. Então, além de usar o blog como uma ferramenta de atração por meio de conteúdo, é bem importante e relevante você inserir vários pontos de conversão ao longo da leitura que o seu público-alvo está tendo com o seu conteúdo. E 2, se você contar com uma plataforma de automação de marketing, é bem interessante porque você vai conseguir oferecer iscas através dessas páginas de capturas de leads. Então, quanto mais o seu público-alvo se envolver com o seu conteúdo, mais suscetível a ser um possível público-alvo para a sua landing page. Bom,
Essa era um pouco das dicas que eu queria passar para vocês. Essa é a primeira aula que a gente formatou e eu queria muito ouvir o que vocês acharam e o que vocês querem aprofundar um pouco mais. A gente está pensando em criar mais conteúdo de marketing digital específico para as escolas. E aí eu quero deixar uma última dica. Se você quiser emitir o seu certificado, eu queria que você acessasse ao www.trilhaspedagógicas.com.br. E aí você vai clicar no curso Seja Eleva Digital. Você vai fazer o seu cadastro, preencher o fórum da aula de hoje e pronto. É só baixar o seu certificado. Bom, esse conteúdo também vai ficar todo disponível lá no Trip EAD. Então, assim, sempre que você tiver uma dúvida, você pode voltar para o seu conteúdo e perguntar um pouquinho mais. Essas eram as minhas dicas. Eu queria... A minha aqui é o meu botão de conversão, que vocês acompanhassem a Eleva Plataforma nas redes sociais e até a próxima aula. Tchau, tchau!